O livre-arbítrio do outro me fere quando ele escolhe algo que eu julgo errado. Meu nome é Priscila Fernandes, eu sou facilitadora de barra de axis, Theta Healing e Reiki. E eu convido vocês para essa reflexão sobre o livre-arbítrio. A gente fala muito sobre livre-arbítrio, sobre ter ou não ter, se a gente realmente escolhe alguma coisa nessa vida ou se de repente é tudo pré-determinado e a gente simplesmente vai seguindo aquilo que já estava escrito ou traçado de alguma forma. Ao longo dos anos eu fui mudando muito a minha percepção sobre isso e eu nunca acreditei num destino ou que tudo esteja pré-determinado de alguma forma, mas eu acreditava em determinados parâmetros, em determinadas limitações que geravam e criavam a nossa vida. E um dia eu ouvi uma definição que eu achei bem interessante sobre o que é o livre-arbítrio. É como você entrar numa sala e você tem que ficar dentro daquela sala, mas você tem o livre-arbítrio de escolher em que cadeira sentar. E depois eu fiquei pensando, né, num cachorrinho passeando, quando a gente sai com a coleira para levar o cachorro passear, então ele pode ir para onde ele quiser, dentro daquele espaço da coleira. A grande questão para mim foi o que é essa coleira? O que determina o tamanho da coleira, o que determina os muros da sala, o que determina aquilo que eu não posso escolher? E até que ponto verdadeiramente eu não tenho escolha? Ou eu estou escolhendo não ter escolha? Então vamos por partes e eu estou compartilhando com vocês pensamentos e reflexões que são minhas. Vou começar a gravar uma série de vídeos compartilhando isso. Não tenho a pretensão de estar trazendo nenhuma verdade, é só meu interessante ponto de vista e é só algo que eu gostaria de compartilhar e de repente até começar uma discussão. Então se vocês quiserem compartilhar o ponto de vista de vocês aqui nos comentários, vai ser muito bem-vindo. A gente pode começar a expandir e criar um espaço para essa conversa. Para mim seria algo incrível conseguir conversar isso com vocês e aí eu vou respondendo em outros vídeos e a gente vai fazendo um canal de comunicação mesmo. Então eu comecei a refletir sobre o que seria esse tamanho da coleira. Vamos usar o exemplo da coleira. E eu comecei a olhar para a questão do karma, já falei em outro vídeo sobre isso, vou deixar o link para vocês, falando dos 7 planos da existência. Minha visão de karma mudou muito com o tempo. Eu cheguei num ponto em que o karma é um processo de aprendizado. Se eu estou recebendo algo que eu não gostaria, é porque eu ainda tenho que aprender a chegar naquele ponto do que eu gostaria. O karma é apenas uma ação. E se eu estou colhendo algo que eu julgo como negativo da minha ação, é porque eu ainda preciso me tornar mais consciente sobre como agir. Então, o karma vem sempre como um aprendizado sobre o meu processo de escolha e de ação. Então, esse karma, de alguma forma, iria me limitar, né? A minha consciência vem até esse espaço. E aí, olha que interessante, se a minha consciência vem até esse espaço e o resultado das minhas ações me limitam de alguma forma, então o que está me limitando é a minha inconsciência. Todas as vezes que eu sou ou estou inconsciente, eu acabo limitando as minhas possibilidades de escolha. E dessa forma, eu tenho o livre-arbítrio do tamanho da minha consciência. Se a minha consciência está muito pequenininha, eu só posso escolher em que espaço eu vou circular aqui dentro desse pedacinho muito pequeno. Conforme eu expando a minha consciência e a minha percepção da vida, do universo, de mim mesma, aí sim eu posso aumentar esse fio que me permite transitar por espaços maiores e perceber e escolher de forma cada vez mais ampla dentro da minha própria vida. E de forma prática, o que limita a nossa vida? Então, se a gente for pensar desde o nascimento, o ambiente que a gente nasceu, a família que a gente nasceu, o país que a gente nasceu, tudo isso vai influenciar muito fortemente em quem a gente é dentro dessa vida, dentro dessa manifestação. E ali já tem um aprendizado enorme. Se for olhar pela constelação familiar, olha o tamanho do aprendizado que é estar dentro da família, pertencendo àquele sistema.
isso já é um aprendizado para a vida inteira. E toda a questão cultural do país em que a gente está inserido, tudo aquilo que a gente vai sofrer e viver por estar naquele país, e também toda a disponibilidade que a gente vai conseguir acessar por estar naquele país. Então, pensando aqui no Brasil, a gente costuma criticar muito e reclamar muito, mas é um dos países que a gente tem uma liberdade muito grande. A gente pode se expressar lá com seus poréns, mas a gente pode se expressar de muitas formas. A gente consegue ter tudo de forma muito dinâmica e muito plural. A gente tem muita variedade de tudo que a gente possa imaginar aqui. E apesar de ser um país extremamente preconceituoso e que a gente ainda esbarra em muita gente conservadora, ou eu não sei nem se a questão é bem conservadora, mas que não é um conservador de valores exatamente, é um conservador de não estar disposto a abrir mão dos próprios pontos de vista. Ele não está pensando necessariamente em moral e bons costumes, numa tradição, até porque a gente é um país muito novo para se falar em tradição, e isso é uma questão que fica para um outro vídeo. Mas a gente, culturalmente, a gente tem um período de existência no país muito pequeno e com muitas culturas misturadas. Então a gente não tem nem como cobrar ou esperar uma estrutura de tradição. A nossa tradição é muito misturada e isso gera muitos pontos de vista e muitos preconceitos, mas ao mesmo tempo gera espaço para tudo existir ao mesmo tempo. A gente é um país de muita diversidade e por nascer aqui eu estou exposta a essa diversidade, eu posso escolher e me expressar e sim, vou escolher quais os caminhos que são mais compatíveis comigo e quais os valores que eu me identifico e como estar aqui da forma mais elevada e equilibrada possível, mas isso é tão grandioso. Poder estar num lugar que a gente pode escolher com tanta diversidade é algo incrível. Então imagina um país que realmente tem muita tradição e é extremamente fechado dentro dessa tradição. Não vou citar nenhum, você pode imaginar o que você quiser, mas imagina um país extremamente tradicional. Quanta escolha aquelas pessoas que vivem lá realmente têm? E a gente vai entrar na questão de escolha daqui a pouco. Mas pensem numa criança que nasceu num país extremamente tradicional, e como ela vai ser podada, definida, limitada por essa tradição. E a gente aqui tem espaço para escolher de forma muito mais ampla e de forma, enfim, muito mais eclética. Então, isso já com certeza estabeleceu um limite diferente para as minhas escolhas. E isso é parte do reconhecimento do que é estar nesse país. Eu vejo hoje, depois de reclamar muito e de falar, nossa, com tanto lugar para nascer, por que eu escolhi estar aqui? Eu vejo hoje como a gente tem oportunidades incríveis estando aqui. E então, quando a gente reconhece tudo isso, a gente acaba aumentando o tamanho da coleira, a gente acaba aumentando o tamanho da sala e podendo sentar em outros lugares. Quando a gente aumenta a nossa percepção e a nossa consciência, a gente para de escolher não ter escolha. Porque quanto mais inconsciente a gente está, menos escolha a gente tem. Conforme a gente vai aumentando a percepção e a consciência, a gente vai começando a reconhecer que a gente tem muita escolha. E aí, todo mundo, desde aquela criança que nasceu naquele contexto extremamente tradicional, até aquela pessoa que teve a criação mais livre e solta possível, não importa. Todos temos escolhas. Sempre. A nossa vida é pautada em escolhas. E aquilo que a gente vai receber está diretamente relacionado às nossas escolhas. E quando a gente reconhece que a gente tem escolha, a gente amplia muito a nossa capacidade, a nossa possibilidade de escolher. E aí entra um aspecto, a gente tem escolha infinita, a gente pode escolher sempre, ou as nossas escolhas vão até aqui, daí acaba ali, tem a limitação, tem as paredes, tem o tamanho da coleira. O que continua determinando esse limite continua sendo a nossa inconsciência. Então, de verdade mesmo, eu acredito em escolhas infinitas. A gente pode escolher qualquer coisa, a gente pode mudar qualquer coisa, a gente pode mudar essa realidade inteira e criar outra realidade. A gente vai fazer isso agora? Provavelmente não, porque a gente ainda está inconsciente demais para isso. Mas a possibilidade está aí, é algo que existe, é algo que a gente pode escolher
E o único caminho para isso é a gente se tornar mais e mais e mais consciente. Mas a proposta inicial desse vídeo era discutir sobre como o livre-arbítrio do outro me fere. E isso é algo que a gente vive muito intensamente aqui, quando o livre-arbítrio do outro esbarra em algo que eu não quero, que eu não escolho, que eu rejeito, e eu acabo resistindo e reagindo a isso, eu acabo julgando e criando uma distância e muitas vezes até mesmo tentando punir o outro. E aí entra em toda a parte da intolerância e toda a parte negativa, de todo o preconceito, de tudo que a gente vive no nosso país, no nosso dia a dia, em todos os contextos sociais. É a intolerância do outro, porque ele se sente ferido pela minha escolha. Quando eu escolho, isso diz respeito a mim, a minha vida, ao que eu estou gerando de ação e de reação para a minha vida. Claro que existem aí alguns limites quando a gente esbarra na vida do outro e a gente ultrapassa os limites do outro e a gente fere realmente o outro. Mas vamos considerar neste momento que a gente está falando apenas daquelas escolhas que dizem respeito exclusivamente a mim, que eu não vou ferir, machucar, eu não vou entrar no espaço e no livre-arbítrio do outro, mas eu vou apenas escolher para minha vida e o outro às vezes se dá ao luxo de não aceitar a minha escolha, mesmo que isso não tenha nada a ver com ele. E aí a gente começa a pisar em caminhos muito delicados, porque quando eu me sinto ferido pela escolha do outro, sendo que a escolha dele não tem nada a ver diretamente comigo, não está influenciando na minha vida, quando eu me sinto ferido por isso, isso demonstra assim ainda mais a minha inconsciência e muitas vezes a minha anticonsciência, tudo aquilo que eu escolhi não ver, que eu quero me manter cega para continuar defendendo valores e bons costumes e sei lá eu que nome que a pessoa escolhe, qual é a desculpa que ela vai dar, qual é a desculpa confortável que ela vai dar para manter aquele ponto de vista e para se sentir ferida e prejudicada pelo outro. Então é muito fácil falar e defender livre-arbítrio, falar e defender a livre expressão, falar e defender sobre liberdade quando o outro está fazendo o que eu quero. Mas é muito difícil lidar com tudo isso quando o outro escolhe algo totalmente diferente daquilo que eu escolho para mim ou que eu acho que a sociedade deveria escolher, enfim. A gente acaba pisando em espaços aí que as pessoas se machucam pela escolha do outro. Elas se machucam pela própria intolerância, elas se machucam pela própria inconsciência e por acreditar que ela tem o direito e o livre-arbítrio de escolher o que ela quiser, porque ela está certa, e o outro não tem o direito e livre-arbítrio de escolher porque ele está errado. E esse julgamento de que eu estou certo e o outro está errado, isso é um ponto de inconsciência. Isso gera mais confusão do que qualquer outra coisa. E quando a gente está num espaço mais consciente, a gente olha e fala, ok, eu sou responsável pelas minhas escolhas, e aí não tem certo ou errado, só tem responsabilidade, eu vou assumir aquilo que eu escolhi. E o outro, da mesma forma, também não tem certo, não tem errado, e quem sou eu para julgar a escolha do outro? Ele que vai ter que arcar com as consequências disso, não sou eu. E eu não preciso me sentir ferido pela escolha do outro. Quando algo que o outro escolhe dói em mim, essa questão é minha, não é dele. Então, se vocês percebem dentro de vocês algo que vocês se feriram, se machucaram, às vezes até que ainda está doendo pela escolha que o outro fez, desde que isso não seja algo diretamente provocado em cima de você e que fira o teu livre-arbítrio, mas que é apenas uma escolha dele, do livre-arbítrio dele. Se você ainda está nesse espaço de se sentir machucado pela escolha do outro, é o teu julgamento que está gritando. E isso não é o outro que tem que resolver, isso é dentro de você. Então, se está doendo, olha para dentro. Vê que aspecto de você está gritando, vê que espaço dentro de você precisa de um carinho, um acolhimento, um cuidado, que parte de você precisa ser curado, que exercício energético, mental e muitas vezes de baixar as barreiras, de reduzir a distância confortável, de parar com o julgamento e com o auto-julgamento, porque quando a gente está julgando o outro é porque a gente também se julga muito. Que espaço de cura já está disponível para a gente olhar e para a gente não precisar sentir essa dor pela escolha do outro. A vida fica muito, muito mais agradável quando a gente para de sentir a dor e sentir esse desconforto e se importar tanto com o que a gente julgou que o outro escolheu errado. A escolha dele, é a liberdade dele
as consequências também serão deles. E para cada um, o que resta é buscar cada vez mais consciência para fazer as escolhas mais conscientes e dessa forma expandir os muros da sala, expandir o tamanho da coleira e se permitir viver de forma mais intensa esse livre-arbítrio e ter ele de uma forma mais ampla e de forma mais consciente, com verdadeiras escolhas para as infinitas possibilidades e para tudo aquilo que a gente pode mudar. Se tem algo te limitando na tua vida, é porque tem um aprendizado que você está se negando. A partir do momento que você se colocar disponível para esse aprendizado, a nova consciência que chegar na tua vida vai gerar espaço e vai remover aquela limitação e vai simplesmente diluir tudo aquilo que estava te limitando e aí você consegue aumentar o teu poder de escolha. Vamos escolher? Vamos escolher mais possibilidades? Vamos julgar menos a vida do outro e deixar o outro escolher o que é viável para ele? Vamos ter esse espaço de acolhimento. E finalmente reconhecer que se a gente está manifesta aqui nessa terra, é para expandir essa consciência, é para aprender tudo o que for necessário para fazer as escolhas de forma mais consciente e dessa forma simplesmente reconhecer as infinitas possibilidades, reconhecer que a gente pode criar uma nova realidade. Sim, está disponível. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, ajuda a compartilhar. Se quiser trazer alguma questão, vamos conversar, vamos compartilhar ideias aqui embaixo, deixa o seu comentário e vamos criar esse espaço para reflexão, para troca, para conversa, para diálogo, em que não existe a verdade fixa e definida. Eu não estou aqui ditando regra para ninguém, até porque a verdade nem existe. A gente está apenas buscando por mais consciência sobre cada assunto, buscando trazer luz em diversos pontos, em diversos aspectos da nossa vida. Então participa dessa conversa, vem aqui e deixa o seu comentário para que a gente possa ir expandindo isso nos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui e até a próxima.